Se alguém resolve pisar no calo de um morador de rua, é muito certo que esse morador de rua ele irá revidar essa ação, talvez através dos palavrões ou através dos empurrões, enfim. Mas o fato é que ele vai reagir, aí ele vai ter uma determinada reação ao sofrer uma pisada no calo. Se esta mesma ação ocorrer com um indivíduo que ocupa uma posição de status, talvez um líder soberano, ou talvez um presidente, ou talvez um príncipe, é muito óbvio que ao receber uma pisada no calo, esse sujeito ele irá esboçar uma reação. E nós vamos perceber aqui, dentro desse exemplo, que embora os status sociais eles estejam bastante distantes, a reação ela é similar. E o que vai diferenciar essas reações são os artefatos que se tem disponível em mãos para revidar essa possível injusta agressão. Se nós formos inverter os quadros aí, os papéis, trazer um morador de rua no lugar do líder soberano, catar este líder soberano e levar no lugar do morador de rua, ambos ao sofrerem uma pisada no calo, irão continuar revidando esta ação de uma maneira talvez à altura, dependendo do artefato, ou de maneira mais inferior ou de maneira superior. O fato é que o cerne da questão, que é o cerne emocional, ele praticamente é o mesmo, independente de qual é a classe que se ocupa. As diferenças de revide são os artefatos de que se tem em mão para revidar. No caso, o morador de rua sendo desprovido das parafernálias para que ele possa revidar a contento, ele vai revidar usando aí os palavrões ou entrará em vias de fato, etc. E um líder soberano, talvez ele pedirá o pescoço aí do seu agressor, talvez ele fará aí um grande boicote aí na área da economia, ou pensando mais radicalmente, pode ser aí que o agressor corra o risco aí de ter toda a sua nação aí bombardeada aí por bomba atômica e por aí vai. Para nós entendermos aonde eu quero chegar, eu quis usar esse exemplo aí entre um morador de rua e um príncipe soberano, só para nós mostrarmos aí as disparidades sociais, mas que o fator emocional ele age igualmente independente em qual é a camada que cada indivíduo ocupa dentro dessa sociedade. Então entra aí o fator emocional. Se nós formos parar para pensar, foi necessário para fim de estudo aí uma divisão do nosso cérebro. Então descobriu-se que nós somos providos, todos nós, inclusive as espécies animais, nós somos providos de um cérebro primitivo, que é o cérebro instintivo, que é o cérebro aí do complexo R, ou o cérebro reptiliano. Depois nós temos aí o cérebro mamífero, ou o cérebro emocional, e depois nós temos aí o cérebro intelectual, que é o cérebro racional, que é o cérebro aí da razão. Se nós formos analisar com base em observações, com base em fatos, com base naquilo que ocorre ao nosso redor, nós vamos perceber o que o cérebro intelectual ele está altamente avançado, dado aí a tecnologia que a gente vem desenvolvendo, dos confortos que a gente vem desenvolvendo aí para que nós possamos aí desfrutar da nossa vida de uma maneira mais graciosa, de uma maneira mais confortável, enfim. Se nós formos perceber o cérebro emocional, nós vamos ver de cara de que ele anda altamente atrofiado. E é dentro dessa ideia que nós vamos ver que existem muitos estudiosos aí que eles preconizam veementemente aí, eles discorrem acerca aí dessa inteligência emocional, que ela deve ser trabalhada, que ela deve ser educada, porque nas observações sociais é muito nítido perceber que existe uma carência total de uma educação nessa parte do nosso cérebro mamífero, do nosso cérebro emocional, e nós vamos entender no decorrer do vídeo porque. Se nós formos analisar o cérebro primitivo, que ele é o cérebro instintivo, que são aí a junção dos três cérebros que faz com que a vida aconteça tal como nós conhecemos, enfim, nós vamos perceber que o cérebro primitivo ele funciona a todo vapor. O cérebro reptiliano, o cérebro do complexo R, ele funciona
a todo gás, a todo vapor, ininterruptamente, e é ele que, infelizmente, com base nas observações, é ele que se sobressai em cima de todos os outros cérebros, em cima do cérebro mamífero, que é o cérebro emocional, e em cima do cérebro intelectual, que é o cérebro racional. É claro que isso não é uma regra geral, existe as suas exceções, mas como um todo aí, a esmagadora maioria, infelizmente, é o cérebro primitivo ainda que funciona a todo vapor, dado que o cérebro emocional e o cérebro intelectual, ele está lá meio que em stand-by ou meio que atrofiado aí, esperando um certo trabalho, assim, ou seja, para se desenvolver todos esses cérebros se requer um árduo trabalho. Quais são as características de que o cérebro primitivo, o cérebro instintivo, ele ainda funciona a todo vapor, ele predomina os outros cérebros? Porque nós sabemos que o cérebro primitivo, ele é responsável por marcar território, por fugir da dor e ir em busca do prazer e por proliferar a espécie. Todas essas mazelas sociais que a gente observa, a gente percebe que são sintomas de um cérebro primitivo, de um cérebro instintivo, trabalhando sem parar a todo vapor. Porque o cérebro instintivo, embora ele seja intrínseco à vida, ele não é um cérebro que pensa, ele é um cérebro que só vê a sobrevivência, ele é um cérebro que ele está constantemente, o tempo todo, indo em busca do prazer e está o tempo todo fugindo da dor, ou seja, é esse cérebro que tem um terrível medo da morte, é esse cérebro que tudo que se apresenta a ele ou é comida, ou é território a ser marcado, ou é um inimigo a ser abatido, um inimigo que pode oferecer um sério risco aí à sua existência. Todas essas mazelas sociais, a corrupção, essa total intolerância, esse ódio o tempo todo sendo promovido, essas brigas por motivos fúteis, assassinatos por motivos fúteis, discussões por motivos fúteis. Então todas essas mazelas que nós estamos aí deparando, nós nos deparamos no dia a dia, são sintomas de um cérebro primitivo, infelizmente, atuando a todo vapor em nossa sociedade. O que importa realmente, o que faz de nós seres humanos sermos realmente seres humanos de uma forma mais harmônica, de uma forma mais equilibrada, é exercitarmos esses nossos outros cérebros aí, que é o cérebro emocional e que é o cérebro intelectual. E é na junção desses três cérebros aí que nós vamos ter praticamente um super-humano, porque nós vamos ter um ser humano totalmente gerenciador dos seus próprios estados emocionais, gerenciador aí do seu estado primitivo de ser, que é um estado extremamente necessário, e também usar esse cérebro lógico, esse cérebro da razão, esse cérebro filosófico para encarar a vida e para desenvolver dentro dessa complexidade social mecanismos cada vez melhores para nós desenvolvermos a paz entre nós, seres humanos. Então, dentro dessa ideia, a chave da questão é o que eu vejo. O que é importante mesmo nessa vida não é o quanto que eu ganho de salário, não é o quanto de diploma que eu ostento, qual é a camada social que eu ocupo, qual é o meu papel, qual é o meu quadro social, se ele é mais importante do que o do outro ou não. Enfim, não são essas coisas que importam realmente. Quantos carros eu tenho, quantos apartamentos eu tenho. Enfim, é claro que tudo isso corrobora para o nosso bem-estar. Mas isso não é o nosso foco, isso não é o mais importante. Porque eu vejo que o que realmente importa em cada ser humano, independente de qual status social ele ocupa, o que realmente importa é o quanto que ele consegue gerenciar os seus estados emocionais quando ele toma uma pisada no calo. Porque é muito certo nós sabermos que as pisadas no calo, elas são certas, elas acontecem, elas vão acontecer, elas aconteceram e elas sempre acontecerão. Quer queira ou não, as pisadas no calo, elas sempre vão acontecer. Enfim, e se nós tivermos uma multidão de pessoas que não tem um gerenciamento emocional, esse status quo, essas mazelas sociais, essa desigualdade, a corrupção, elas sempre permanecerão. Enquanto as pessoas não se voltarem para elas mesmas, não conhecerem elas mesmas, não saber quais são os seus pontos frágeis, quais são os seus pontos fortes e ter um certo gerenciamento, nunca nós poderemos ter uma sociedade harmonizada, ter uma sociedade equilibrada, onde todos são praticamente aí
tolerantes a todos, todos são aí igualmente a todos, sem ter tanta disparidade social. Porque voltando lá, aquele exemplo do morador de rua e o líder soberano, nós vamos ver que se nós colocarmos no lugar do morador de rua e do líder soberano, nós também vamos atuar como essas pessoas, a exemplo, elas atuam. Então, a maneira que você revida as pisadas no calo é tudo uma questão do lugar, do espaço que você ocupa. Se você é desprovido de parafernálias para revidar essa injusta agressão, então você vai revidar como morador de rua, através dos palavrões, através de falar mal, através aí de alguns boicotes, enfim, todas essas mazelas que a gente já conhece e que não precisa detalhar aqui. Mas se você estiver no lugar aí, numa posição de status social bastante cobiçado, é muito certo que você vai usar os seus recursos para revidar. Ou seja, não importa o quanto você tem e qual é o status social que você ocupa, mas sim o quanto você suporta as pisadas no calo que você recebe no dia a dia, porque isso é fato. Quando nós tivermos esse cérebro emocional bastante educado, bastante aflorado e bastante entendido na função desses três cérebros, é muito certo que nós teremos daí uma sociedade, eu nem julgo 100% perfeita, mas todavia com um salto quântico aí quando nós colocarmos como referência a sociedade como ela é no agora. Essa era a dica, abraço.